Olá, estudante, tudo bem? Eu sou Carla Soatman, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos pegar uma onda em dois descritores. Primeiro, a gente vai reconhecer o efeito de sentido decorrente do emprego de recursos estilísticos e morfossintáticos. Depois, a gente vai entender um pouquinho sobre como identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. Viram, não é? Hoje o vídeo é em dose dupla. Vem comigo nessa onda? Bem, vamos começar aí por esse descritor que é enorme, parece que é um pouco até difícil, mas não é. Vejam só, reconhecer o efeito de sentido do emprego de recursos estilísticos e morfossintáticos. Nada mais é do que a gente perceber o que é efeito, o que é efeito de sentido e o que são recursos estilísticos e morfossintáticos. Bem, para começar, eu quero deixar claro que o efeito de sentido é o impacto que uma palavra, expressão ou estrutura tem sobre o que o leitor entende ou sente ao ler. É o seguinte, 2 pontos. Quando alguém escreve um texto, a gente não utiliza nenhuma palavra sem intenção. Então, se eu utilizo um diminutivo, se eu utilizo um aumentativo, eu tenho a intenção por trás disso. Todas as palavras são intencionais. É isso, efeito de sentido. Tudo bem? Vamos seguir. E o que é morfossintático? É a junção de 2 palavras. Morfologia, a forma das palavras, e a sintaxe, função das palavras nas frases. É o seguinte, quando a gente utiliza um substantivo, quando eu falo substantivo, eu estou falando de morfologia. Mas se esse substantivo vai funcionar como sujeito da frase, por exemplo, eu estou falando de sintaxe. Então, morfossintático, a gente junta as 2 coisas. A gente observa por que o autor utilizou um substantivo e ele está funcionando como predicado, como sujeito. É isso, tudo bem? Mas olha só o que eu trouxe para vocês. As escolhas que o autor faz na forma das palavras e na estrutura das frases, como ordem, tempo verbal, pronomes, repetições, é fundamental para você entender o texto. Você precisa observar isso, tudo bem? Aquela menininha tem uma intenção. Aquela menininha bonita já tem uma outra intenção. Tudo tem intenção no texto. Mas vamos ao que interessa. Vamos à prática. A questão é a seguinte, ó. Começa com um texto simples aí que a gente vai ler. Porquinho da Índia. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de cabeça me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais limpinhos. Ele não gostava, queria era estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Temos aí um poema de Manuel Bandeira. Simples, fácil. E a questão pede o seguinte: no poema, o uso dos diminutivos porquinho, bichinho, limpinhos, ternurinhas indica o quê? Indica afetividade, deboche, desconsideração ou insatisfação. Bem, esses diminutivos utilizados pelo autor vai indicar o quê? Qual é o efeito de sentido que essas palavras trazem para o texto? Acertou? Quem disse aí? Afetividade. É isso. É para deixar um clima de afeto, um sentimento de carinho sobre o porquinho da Índia. Afinal, como o autor, né, como o eu lírico diz, o porquinho da Índia foi a primeira namorada. Foi o ser que ele cuidou, que ele amou. Tudo bem?
Fácil, gente. E para praticar ainda mais, você pode ler o QR Code que está aí na tela. Aponta a tela do seu celular para o QR Code e vai treinando. É um joguinho bem legal que você vai ver como é simples esse descritor, apesar de imenso, não é? Mas lembra que eu falei que hoje o vídeo traz 2 descritores. O segundo é identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. Eu trouxe os 2 descritores juntos porque, de certa forma, eles estão relacionados. Efeito de sentido é o uso intencional das palavras. Não foi isso que eu te disse agora há pouco? E como é que a gente vai agora entender o que é ironia e humor? São dois conceitos bem importantes aí nesse descritor. Ironia é quando a gente diz uma coisa e na verdade quer dizer outra. E aí eu trouxe a definição para você. Dizer uma coisa, mas quer dizer outra, geralmente com sarcasmo ou brincadeira. Ironia é o que a gente mais utiliza assim nas nossas conversas. Ninguém passa despercebido de uma ironia. A gente percebe, de fato, a brincadeira, o sarcasmo. E o humor? O humor acontece quando o texto faz o contrário do que a gente espera. E isso pode fazer rir, pode fazer refletir ou criticar alguma coisa. As pessoas costumam entender humor como sorrir. Ah, mas o texto não me fez rir, professora. Eu não soltei aquela gargalhada, então o texto não tem humor. Não, gente, aí é que você se engana. Humor não é somente fazer rir. Humor é a quebra de expectativa. É quando a gente acha que vai acontecer alguma coisa e acontece outra totalmente diferente. Isso também gera humor no texto, ainda que você não tenha dado aquela gargalhada, entendeu? Então, presta bem atenção, porque perceber quando o autor está usando humor ou ironia e entender o efeito disso no texto é justamente o que esse descritor quer de você. Ele quer saber se você entendeu o porquê daquele autor utilizar ironia ou humor. Mas vamos à prática. Vamos na questão? Vamos ler um texto, né? Temos aí uma charge. Invasões na net. Temos aí 2 personagens. Um está pegando o telefone, como se estivesse atendendo o telefonema, e diz assim: é o hacker que invadiu a sua conta no banco. O outro personagem pergunta: e o que mais? E ele quer mais o quê? O que está com o telefone responde: ligou para reclamar do seu saldo. Se você riu, eu dei vontade de rir aqui, mas não importa se você achou engraçado ou não. O texto, sim, usou o humor, porque ninguém espera que o hacker invada uma conta e vá ligar para a pessoa para reclamar do saldo que está na conta. Então a questão pergunta o seguinte, ó. Nessa charge, o humor é criado pela irritação do personagem, vítima do golpe, menção à qualidade dos serviços bancários, falta de cuidado das pessoas com os crimes na internet, ou é criado pela reclamação do hacker sobre o saldo na conta do personagem? Acabei já respondendo para vocês que é aí a letra D, porque o humor foi gerado a partir da quebra de expectativa. Ninguém espera que um hacker ligue para você depois de invadir sua conta para reclamar do seu saldo, não é verdade? Então, esse humor foi usado propositalmente para fazer uma crítica, uma reflexão, tudo bem? E para praticar sobre esse descritor, mais uma vez, é só você apontar a tela do seu celular para o QR Code que aparece aqui. E vai lá, tem um joguinho, sempre é um jogo para você treinar de forma divertida. E é isso, galera. Fico por aqui e até o próximo vídeo.